Alessandra Arantes e eu estou aqui na Espanha e nós estávamos num confinamento 48 dias e hoje, 29 de abril, nós estamos desconfinando, desconfinamento, né? Então, o desconfinamento aqui na Espanha após o coronavírus. Então, dentro desse desconfinamento, o que nós podemos fazer? Então, aí ficou dividido em 4 partes. Ficou dividido fase 0, fase 1, fase 2 e fase 3. Em cada fase dessa, vai ter 15 dias de observação. 15 dias de observação. Então, na fase 0 para a fase 1, ela vai ter observação de 15 dias, que no caso é a manifestação do vírus, se ele vai se manifestar ou não, né? Então, ficou assim. Cada fase de desconfinamento na Espanha durará 2 semanas para a próxima ou será retrogada para a anterior, dependendo da situação epidemiológica, né? Então, o que acontece? Os espanhóis poderão retornar aos bares, às lojas, ao salão de beleza, fisioterapia, a loja de óculos, na próxima segunda-feira, dia 4 de maio. Mas não poderão viajar para fora, dentro do estado. Por exemplo, eu vivo em Bilbao, eu não posso ir em Madrid. Isso não é permitido, não posso. Então, eu vou ter que viver dentro da minha comunidade, né? Como se eu estivesse aí no Brasil, morasse no Mato Grosso e quisesse para ir no Mato Grosso do Sul, mas eu não posso, né? Então, esse do dia 4 de maio até dia 22 de junho, eu vou estar dentro daqui, de onde eu tô. Eu não posso sair. Então, o que acontece? Nós vamos tomar medidas. Essas medidas são detalhadas no plano aprovado nesta terça-feira, dia 29, pelos ministros, Conselho de Ministros para remover o país do confinamento do coronavírus, aos quais já estamos quase 50 dias. Então, nós temos a fase 0, que é a partir do dia 4. Aí nós temos a fase 1, que é a partir do dia 11 de maio. E nós temos a fase 2, que é o dia 25 de maio. E a última fase, que é a fase 3, que é a partir do 8 de junho. Então, o que o governo decidiu? Ele vai progredindo a fase de forma quinzenal, né? Então, cada fase dessa tem uma responsabilidade. Por exemplo, a fase 0 é a saída controlada dos menores. Domingo passado, os pais foram autorizados a sair com seus filhos, que já tinha 48 dias com os guri dentro de casa. Então, eles foram autorizados, mas com muita restrição. 1 hora de passeio e no raio de 1 quilômetro. Por exemplo, se uma família tem o pai e a mãe e tem 4 filhos, eles não podem sair tudo junto. Então, teve que sair o pai com a metade, com 2, e a mãe com a outra metade. Então, o domingo foi das crianças. Os guris levantaram cedo, já querendo ir para a rua. E também nessa fase 0, os esportes individual. Por exemplo, se você corre ao ar livre, se você faz a caminhada, né? Sempre mantendo o distanciamento, né? Que é de 1 a 2 metros.
Por exemplo, também nessa fase 0, local de compra antecipadas, né? Você vai lá, compra e recorre e pega e sai. Você não pode ir lá e ficar. Você tem que pegar e sair. Isso tudo é na fase 0, né? Então, as pessoas têm que estar sozinha. Pode estar livre 1 hora, mas tem que estar sozinha, exceto as crianças, né, que não pode estar sozinha. Mas quem corre, quem faz a caminhada, ou quem quer passar no McDonald's não vai ficar sentado lá, vai passar no drive-thru e recorrer, e assim vai. Então, essa é a fase 0. Aí, nós temos a fase 1, que é a abertura de comércio, de bares, de lanchonetes, lugares de missa, que é a igreja, abertura de campos de futebol, né? Mas aí, todos esses que eu acabei de citar, eles só podem abrir com 30% do funcionamento. O bar, quando a gente chega lá, não pode estar todas as cadeiras liberadas. Tem que estar 30%, né? Menos que a metade. Isso também vale para a igreja. A igreja não pode estar lotada. Apesar que a igreja não lota mais, né, gente? Aí, o campo também. O campo de futebol, ele não pode estar cheio. Ele tem que estar com 30%. Isso é na primeira fase, né? Então, na fase 0, você é individual. Agora, fase 1, você já é 30%. Você que eu quero dizer, o comércio, a lanchonete e essas coisas. Bom, aí na fase 2 é a abertura de algumas instituições. Escolas, cinemas, teatro, né? Aí os cultos ecumênicos, as coisas mais... na verdade, 50%, né, que pode ser autorizado. Na fase 1 é 30%, na fase 2 já é 50%. Aí chegou na fase 3, aí já está flexibilizando para as pessoas no geral, né? Então, mas sempre mantendo as medidas provisórias. Distanciamento de 2 metros, máscara, luva, né? Mesmo que seja final, mas eles ainda pedem para ficar. E explicando isso, que tem fase 0, 1, 2 e 3, e entre essas fases tem intercalado 15 em 15 dias, para ver se vai manifestar, se vai aumentar o contágio do corona. Nós temos aqui alguns focos importantes. Por exemplo, quando os pais, por exemplo, os pais estão trancados em casa. Aí, quando os pais e os avós podem ser visitados? Por exemplo, eu sou casada e estou 1 mês sem ver minha família, sem ver meu pai, sem ver minha mãe. Eu vou poder ir lá na porta deles, mas eu não vou poder entrar na casa deles, né? Então, vou dar tchau vovô, tchau vovó ali da porta, não vou poder entrar. O governo ainda não definiu e fará em uma ordem futura do Ministério da Saúde, no qual regulamentará todos os contatos sociais com os idosos e as pessoas maiores e com a patologia anterior. Teremos que esperar pelos detalhes e condições. Ele também abordará nesse documento as questões dos lares dos idosos e embora ele avisa que será uma etapa muito avançada, porque são centros com grande vulnerabilidade, né? Então, os idosos, eles são os mais suscetíveis, né? São os mais
os que mais correm risco, né? Então, esses casos aí, na fase 0, eles não vão poder, é individual, eles não vão poder se tocar, se abraçar. Em qualquer caso, eles não podem ser tocados. Então, esses aí, o cuidado com os idosos, ele vai até final de junho, né? Ele já passou o coronavírus, 48 dias, agora ele está entrando no desconfinamento, mas é o mais cuidadoso. Aí vem uma segunda opção, ou segunda opção não, um segundo chamado, sair com os amigos. Eu posso já ir reunir minha galera, eu posso já sair, eu posso juntar todo mundo? Não. Qualquer forma é uma atividade indeterminada. A fase 1, então essa fase 1, ela vai ser do dia 11 de maio e ela permite o contato social. Mas o governo especificará em uma ordem futura qual o número de pessoas que eu posso me encontrar, né? Então, se eu tenho uma galera de 10 pessoas, eu não posso encontrar as 10 pessoas, eu posso começar encontrando 3 pessoas, no 11 de maio, né? Então, as condições reunir, então eu posso reunir na casa delas. Eu posso ir tomar uma cerveja com elas. Eu posso estar no lugar aberto com elas, mas não posso estar numa galera grande, tá? Não posso. Então, nessa fase aí, a fase 1, as aberturas da lanchonete, dos bares, também não vai poder receber todas as pessoas, não. Se ele tem um bar grande, ele vai abrir só 30%. Se tem lá a igreja, ela não vai poder abrir toda também, né? Então, sair com os amigos pode, mas ainda 11 de março não é para juntar todo mundo, não. E a outra opção que nós temos aqui, como e quando poderei viajar? Viajar para fora do meu estado, para fora da minha província, não será permitido. Não será permitido até que a nova norma seja atingida, se for o caso, a partir de 22 de julho. Então, olha, nós vamos começar 4 de maio. Então, eu não posso sair daqui até dia 22 de junho. Se eu quiser ir em Madrid, eu não posso ir agora, né? Eu tenho que esperar. Ele vai passar fase 0, fase 1, fase 2, fase 3. Aí, nós temos o que aqui? Por exemplo, aqui está controlado o coronavírus, mas Catalunha não está controlado. Então, esse é o controle que eles vão fazer. Viagens de lazer na Europa ou exterior estão longe de ocorrer. O governo não autoriza. Nem eu ir passear ali na Alemanha, na França, nem um francês vir para cá, um italiano vir para cá, não está permitido, tá? Então, o governo pede prudência. Então, assim, as pessoas não podem sair do estado dela. E aí, nós temos os bares, restaurantes e discoteca. Isso será feito gradualmente. Na fase 0, que é a partir de 4 de maio, os restaurantes e as lanchonetes, eles serão abertos, tá? Mas 4 de maio, eles serão abertos para pronta entrega. Você liga, faz seu pedido, você vai lá e pega, né?
Então, não vai ter consumidor no local. Do dia 4 até dia 11, dia 10, não pode ter aglomeração aí, porque aí ele vai ser analisado. Então, passando dessa fase 0, na fase 1, a partir do dia 11 de maio, já terão as terraças, varandas, já são abertos. Aí, as instalações é o 30%, né? E já na fase 3, a partir do dia 8 de junho, a capacidade é aumentar para 50% de pessoas que poderão ficar em pé ali no local, né? Sentar, ou seja, isso serve para os bares, igreja, restaurantes e também para as discotecas noturnas, né? Particularmente, até esse final de fase 3 eu não quero em nenhum lugar. Então, esses bares, restaurantes, igrejas, locais de aglomeração, eles vão liberando pouco a pouco. E tem uma outra questão também, a volta ao trabalho presencial, né? Então, também não está autorizado. Então, ainda estão fazendo o trabalho por telechamada, né? Ou via internet. Eles continuar sendo promovido toda a fase de confinamento. Então, do dia 4 de maio até o dia 8 de junho, eles não vão poder trabalhar com público, eles vão poder só atender. Aí depois, quando tiver um cronograma, uma garantia, quando tiver tudo seguro, aí aos poucos também eles vão atender. Aí vem a fase 2. A fase 2 é a reabertura dos colégios. Então, o Pedro Sanches, que é o governo daqui, ele suspendeu permanentemente os alunos estarem na escola até setembro. Então, já 40 dias mais esses meses até setembro, não vão estar na escola diretamente. Não, está proibido. O que vai acontecer? Os alunos não vão estar na escola, mas os professores e o pessoal da limpeza sempre vão estar lá. Isso aí é seguro. Então, o pessoal da limpeza, dia 11 de maio, junto com os professores, vão estar aí. Então, a partir do dia 25 de maio, haverá uma exceção de aulas, porque dia 25 de maio vai ter pais que vai precisar ir trabalhar, né? Vai ter que voltar ao trabalho presencial. Então, muitas vezes o pai não tem como deixar uma criança com qualquer pessoa. Então, a criança da etapa infantil de 0 a 6 anos, elas estão habilitadas para ser deixada nas escolas, tá? Então, e os demais alunos, eles não vão ser recebidos, mas a escola vai estar lá caso ele queira assistir uma aula voluntariamente, né? Então, voluntariamente ele fala, eu vou lá perguntar, questionar, tirar dúvida, mas aí tem que ser no máximo grupo de 15 pessoas. 15 pessoas, não pode ser mais. E também vai estar aberto os centros de educação especial e para quem precisa e também quem queira estudar para o vestibular, mas também com todas essas regras, máscara, luva, distanciamento, né? Isso aí, tudo que eu falei é na fase 2, nessa fase 2. Aí nós temos aqui também os comércios de prestação de serviço. Quem é prestação de serviço?
o cabeleireiro, o fisioterapeuta, a ótica, a floricultura, né? A Fê, onde vende, como fala? Lojas de vender ferramentas, né? Então, tudo isso é considerado prestação de serviço. E essa prestação de serviço, ela vai estar desde a fase 0, desde 4 de maio, mas com muita limitação. As limitações são grandes. Então, elas vão atender os clientes de forma individual. Como é essa forma individual, o cliente vai ligar e vai falar, tal hora eu vou aí, se for no caso ir para o salão de beleza. Então, ela vai reservar, antecipar, ela vai, antes de chegar lá, ela vai reservar. Mas aí se chega um idoso, como na fila do banco, ele tem preferência, né? Então, além de ser atendido individual, ele tem que ter a medida, a loja, o cabeleireiro, a jardineria, tem que ter a máscara e as luvas para esse cliente, né? Então, nos centros comerciais, por exemplo, se vão à fase 2. Centros comerciais, o que eu quero dizer? Shopping, né? São centros grandes e aí tá tudo junto. Então, aí também vai manter totalmente as normas, né? E já sai do individual, já entra num grupo maior, mas toda cheia de norma, com a máscara, com a luva e com distanciamento. E também nós temos os hotéis. Os hotéis também vai abrir vai abrir na fase 1, só que com muitas restrições. Ele não pode encher o hotel dele de cliente, não pode, né? Então ele vai ter que ir recebendo aos poucos. Aí nós temos aí, deixa eu ver aqui, isso. Então, aí a gente já vai, depois que os hotéis começa com 30%, igual os bares, 30%, depois 50%, e depois vai gradualmente normalizando. E aí nós temos as praias, né? Essas praias, elas só vão estar liberadas 8 de junho, na última fase, né? O plano do governo é que se mantenha as condições de seguridade, o distanciamento e também permitirá o turismo de montanha, na natureza. Aí depois da praia também vai entrar o cinema, teatro e museu, que vai abrir, abrir também de forma escalada, né? As bibliotecas também de forma escalada, museu. Então, todos esses aí começa dia 11 de maio. Dia 11 de maio eles estão na segunda fase, porque na primeira fase é 4 de maio. É um pouco confuso, mas como é pouco tempo, não é muito tempo para a gente seguir essas regrinhas. Por exemplo, o cinema e o teatro, eles reabrirão as portas dia 25 de maio, né? E, por exemplo, a academia. Alguns podem operar desde a fase 0, com um pedido antes, né? Então, um professor particular, eu quero ser atendido tal hora, eu quero ser atendido naquela hora. Mas aí, nessa fase 0, a pessoa é atendida individualmente, mas com a seguridade, com a máscara, com tudo. O que vai acontecer quando passar para a fase 2? Já vai aglomerar mais pessoas. Aí vai ter o distanciamento ali, como se fosse cada um no seu quadradinho.
Mas, gente, aqui para nós, ir pra academia, vou não, hein? Vou não. Então, tudo isso aí vai acontecer, e também tem os esportistas profissionais que, que fazem suas atividades, como ciclismo, correr, patinar, surfar, todos esses aí acaba sendo individual. Fase 2, implementar outras condições para reabrir zonas com contatos de futebol, baloncesto, a praticar na piscina. Esses aí não vão estar junto tão cedo, porque aonde que vai reunir um grupo de futebol? Onde vai reunir um grupo de basquete? Onde que vai reunir uma de piscina? Só lá na última fase, depois do 8 de fevereiro. E aí, aqui também tem a liga, né? Que é um esporte de luxo aí, porta fechada, mas vai ser com poucas pessoas, um pouco público, né? Em Madrid, por exemplo, tem os touros, que aí também vai para a última fase, que é o 8 de junho. E sempre restrições de público. E aí nós temos outro caso também, que são os velórios. Os velórios, eles não vão ser, eles não vão ser família toda, e muito menos para todos os amigos. Então, por exemplo, na fase 1, que é fases individuais, se a pessoa falasse ali dia 4, dia 5, vai ser pouco visitado. Agora, se a pessoa falece lá de 8 de junho, já vai estar mais aglomerado. É um protocolo, né, de seguridade e distância física. Então, na fase 2 e na fase 3, elas vão se ampliando e as pessoas podem se aproximar. A mesma coisa vai acontecer para os casamentos. Os casamentos na fase eles só serão permitidos na fase 2. Então, nessa fase 2, já vai começar a ter mais pessoas. Na fase 3 vai estar super flexível. Então, aqui na Espanha, nós temos o quê? Desde o dia 4 de março até dia 8 de junho, a cumprir essas normas. Essas normas de distanciamento, de proteção e de escalada, né? Cada um vai saindo. Então, na verdade, isso aí também vale para o centro comercial, para o cabeleireiro, para a floricultura, vale para tudo. Então, agora, nesse momento, nós estamos aprendendo a viver a fase 0, que é só as crianças e os pais, a fase 1, que é individual, as pessoas podem estar, mas não pode estar aglomerada. Na fase 2, vai ter permitido você ir no seu amigo, permitido você dar uma volta, mas não é permitido você encontrar muitas pessoas. Aí na fase final que vai ser flexível, mas essa flexibilidade também não é geral, ela é analisada ainda, né? Então, se a gente conseguir passar essas 4 fases, aí sim nós estamos superando de verdade o coronavírus. Mas enquanto isso, é desconfinamento. E esse desconfinamento tem regras. Regras de quantidade de pessoas que eu posso me juntar, regras para trabalho, até dias
8 de junho vai ter empresas que vai estar trabalhando por atendimento, e porque a situação epidemiológica não é brincadeira, não. Gente, é isso. Eu só queria falar das fases, das datas, dos estabelecimentos. Vai voltar tudo ao normal, mas é gradualmente, tá? Então, hoje foi um pouco confuso, mas amanhã a gente consegue assimilar mais. É isso. Oi, Andreia. Oi, Léo. Oi, Flávia. Estou aqui, gente, louquíssima. Louco, né? Hoje aqui eu vi na TV o vô e a avó emocionado só de ver a criancinha lá fora, porque a criancinha pode sair, mas o vô e a avó não pode sair. Então eles não podem ter contato. Não pode ter contato algum, porque eles são um grupo de risco. Sair com os amigos, a gente pode sair com os amigos, mas a gente não pode sair de galera, tem que sair 3, 4. Em questão em viajar, não vai viajar, não posso sair daqui. Não pode, Lisiane não pode vir para cá, eu não posso para lá, Camila também não pode. Então, cada um, ado, cada um no seu quadrado, até dia 22 de junho, né? Que aí vai ser o controle, né, gente? É o controle para voltar tudo à normalidade. E o que tá pegando aqui pois é, Flávia, tô triste aí, hein? Que esse bosta desse prefeito. O que tá pegando aqui é, por exemplo, eles liberaram os hotéis, né? Como também os bares, os restaurantes, para começar a atender 30% do seu 30% do seu local ali, né? E aí gradualmente vai atendendo. Só que se tá o hotel aberto e não pode viajar, eu não posso ir para Madrid e não posso Bilbao não pode ir para Madrid, Madrid não pode vir para Bilbao, então parece que eles estão meio se chocando aí, porque o hotel recebe